Oi, sexto ano, tudo bem? Vamos aqui então dar continuidade aos nossos estudos sobre a água, né? Nós começamos a unidade 3, é o tema 1, está lá na página 56. Eu vou deixar as páginas também em anexo aqui na atividade. Se você não tem o livro, você pode abrir o anexo e acompanhar comigo, ok? Então vamos fazer um estudo aqui do tema 1. Vamos lá então. Então vamos lá, começando aqui o tema 1, página 56, aqui 56, isso mesmo. Diz assim: a água. Opa, canetinha amarela aqui. A água nos seres vivos e na Terra. Então, vamos ver qual a importância da água nos seres vivos e como ela circula no nosso planeta. Vamos lá, a água e os seres vivos primeiro. Acredita-se que os primeiros seres vivos surgiram na água. Então, os cientistas creem que os primeiros seres vivos que existiram na história do planeta, elas surgiram dentro da água. Com o passar do tempo, originaram-se outras formas de vida capazes de sobreviver no ambiente terrestre, ou seja, fora da água. A água, entretanto, continua sendo o habitat de muitos organismos. Apesar de organismos se adaptarem à vida fora da água, depois de alguns bilhões de anos, ainda existem seres que até hoje vivem na água. É o caso aqui de algas e peixes que continuam com o habitat aquático. Grande parte do corpo dos seres vivos é composta de água. Os seres humanos, por exemplo, vamos assinalar aqui, ó, os seres humanos, eles têm, nós, né, nós temos cerca de 75% de água no nosso organismo. Então, 75% do nosso organismo é constituído de água. Um peixe que vive na água, ele tem menos água do que o corpo dos seres humanos, olha só. Um peixe, ele tem aproximadamente 65% de água no seu corpo. Ou seja, se um peixe tem, sei lá, 10 quilos, 6,5 kg é de água. Tá? Mais da metade é água. O ser humano, mais ainda, 75%. Né? Se nós tivéssemos aí 100 quilos, quase 70 quilos do corpo seria, ou mais de 70 quilos seriam de água no nosso corpo. Aí diz assim, ó, muitas frutas, entretanto, a quantidade também é significativa, como a maçã, por exemplo. A composição da maçã é de 80% de água. Existem frutas que têm mais ainda, como a melancia, o melão, tem muita água, chega a quase 90% do corpo do fruto é formado de água. Além de compor os organismos, a água é necessária para mantê-los vivos. Então, além dela estar dentro, ela existir na estrutura do nosso corpo, ela também serve para que a gente continue vivo. Aí diz assim: nas plantas, por exemplo, ela é fundamental no processo de absorção dos sais minerais do solo. Os sais minerais eles são recolhidos pelas raízes, junto com o quê? Com a água. Já em alguns animais, auxilia no controle da temperatura corporal, que por exemplo, o ser humano. A gente corre, se exercita muito, ou num dia muito quente, a gente sua, o corpo sua, ele elimina a água, né? E essa eliminação de água serve para controlar a temperatura do corpo, para o corpo não esquentar demais. A água é vital para os seres vivos. A palavra vital quer dizer que é uma questão de vida, ou seja, sem água não vive. Quando o organismo perde mais água do que consegue repor, ocorre a desidratação. Então, se é, você bebeu 2 litros, 1 litro, bebeu 1 litro, mas o seu corpo consumiu 2 litros, quer dizer que você perdeu 1 litro. Então, o seu corpo está desidratando, você está perdendo mais do que recebendo. Por isso, aquela questão que a gente sempre diz, né? É importante beber água sempre. Aí, continuando ali, nos seres humanos, a desidratação representa uma das principais causas de mortalidade infantil. Morte de crianças, uma das principais causas de morte de criança é a desidratação infantil. Às vezes ela está doente e essa doença, às vezes no intestino, faz com que ela perca muita água, ela tenha diarreia. Com a diarreia, ela perde muita água e ela não consegue repor, isso causa a desidratação, ela pode morrer. Agora vamos dar uma olhadinha no quadro aqui embaixo. Deixa eu subir aqui. Diz assim: algumas funções da água no corpo humano. Aí diz assim, ó, representação esquemática simplificada do corpo humano, identificando algumas funções da água no organismo. Grande parte do corpo humano é composta de água. Ela está presente no sangue, nos músculos, em outras partes do corpo. Ok, aí nós temos aqui, ó, um corpo, um menininho. Estamos vendo os órgãos internos, né? Vamos dar uma lida aqui embaixo. Aí diz assim, ó,
regula a temperatura corporal. Se a gente sua, né? Tá até apontado aqui para debaixo do braço dele aqui. A gente vai suar e a água que sai, a água que o corpo elimina, controla a temperatura do corpo. Depois aqui, ó, tá apontado aqui para o coração. Ó. Faz parte da composição do sangue. O sangue, a maior parte do sangue é água. Né? Ele é líquido, o sangue é líquido e ele tem esse aspecto líquido devido à grande quantidade de água. Depois aqui tem apontado para o fígado aqui, ó, ajuda a eliminar substâncias do organismo. Então a água ajuda o fígado a funcionar, o fígado ou os rins, né? E os rins a eliminar, a transformar as substâncias, no caso do fígado, e a eliminar, no caso dos rins. Depois, reduz o atrito entre os ossos. Se não fosse a água, entre os ossos a gente teria um atrito maior e a gente ia ter problemas de articulação, né? E a gente ia ter dor no joelho, em todas as articulações. Faz parte da composição dos ossos. Olha só, a gente pensa que o osso é uma coisa seca, dura e seca, não é? O osso ele tem células por dentro, o sangue corre por dentro dos ossos, nós temos vasos sanguíneos e o osso ele é composto também de água, tá? Depois ali em cima, umidifica a boca, os olhos e o nariz. Então você tem o muco, que é esse líquido que a gente tem dentro do nariz, dentro da boca, nos olhos, né, as lágrimas, ela é composta, na sua maioria, de água. A saliva, o catarro, a lágrima é composta de água. Não só água, mas a maior parte é água. Depois aqui, apontado para o intestino aqui, ajuda o funcionamento dos intestinos. Então é importante tomar muita água para que a nossa digestão seja boa, né? O intestino funcione bem. Depois nós temos ali, protege os órgãos. A água ela é protetora, ela protege os órgãos, mantém eles umidificados. E por último, aqui embaixo, faz parte da composição dos músculos. Os músculos têm muita água, tá? Para funcionar, para os músculos funcionarem bem, a parte dos nervos, né, funcionarem bem, a transmissão do sinal elétrico dentro dos neurônios, a gente precisa de muita água. Um dos órgãos que mais tem água no nosso corpo é o cérebro. O cérebro precisa de muita água, porque ele faz transmissão de sinais elétricos, né, entre os neurônios, e para essa transmissão acontecer bem, a gente precisa de muita água no cérebro, ok? Beleza, então vamos para a próxima página. Então vamos lá, nós vimos a água dos organismos vivos, agora vamos ver como que a água se comporta no planeta. Então tá aqui, ó, água no planeta. Diz assim: a água está presente nos mares. Vou colocar aqui: a água está presente nos mares, nos oceanos, nos rios, em lagos, lagoas, nas geleiras, no solo, em pequenas gotas suspensas no ar e nos seres vivos. Entretanto, a maior parte da água presente na Terra é salgada. Então, a maior parte é salgada e, portanto, imprópria para o consumo de muitos animais. A gente não pode beber água do mar, a gente vai morrer, a gente vai ter diarreia, porque o sal da água, ele em vez de, quando está no seu intestino, em vez da água do mar, água salgada ir para o sangue, vai acontecer o contrário. A água salgada vai puxar a água do sangue para o intestino e você vai ter uma diarreia e vai morrer. Então a gente não pode tomar água do mar. Inclusive, aqui, ó, inclusive nos seres humanos. Existe até uma questão de dessalinização. Existem máquinas que pegam a água do mar, tiram o sal para a gente poder beber. Então tem que ser retirado primeiro o sal para poder beber. Não é o nosso caso aqui em Londrina, porque a gente mora no interior, né, longe do mar, e nós temos rio suficiente aqui que nos abastecem. A gente tem aqui o rio Tibagi, que fica aqui a 15 quilômetros de Londrina, e é de lá que a Sanepar tira a água doce, né? Não tem sal, tem sal, mas não em quantidade muito alta, igual o mar, e faz o tratamento e a gente pode beber uma água sem precisar de dessalinização. Agora, existem países que não têm rios, como Israel e até no Nordeste do Brasil, que não tem muitos rios, então nesses locais retira-se água salgada. No em Israel se tira do oceano e no Nordeste se tira de poço de água salgada. E aí é feita a dessalinização para poder fazer para o consumo humano, tá? Seguindo aqui diz assim: os gráficos a seguir mostram como a água está distribuída. Então vamos lá. Aqui está assim, ó, distribuição da água no planeta. Aí está aqui, distribuição do total de águas. Olha só, 97,5%, quase toda a água ela é salgada.
quase toda. É a maior parte desse gráfico de pizza aqui. Aí nós temos um pedacinho pequenininho aqui que eu vou destacar aqui, ó. Ó, pedacinho pequenininho aqui, ó. Isso aqui representa só 2,5% de toda a água do planeta é doce. Ou seja, se a gente tivesse 100 litros de água, 97 litros e meio seria água salgada e 2,5 litros só seria água doce. Tá? Se o planeta inteiro só tivesse 100 litros, 97 litros e meio seria água salgada e 2,5 litros só de água doce. E aí essa água doce estaria distribuída como? Vamos ver aqui do lado, ó. A distribuição da água doce. Tá aqui, ó, distribuição do total de água doce. A maior parte, 68,9, estão nas geleiras. Então, se eu pegasse esses 2,5 litros de água, ou 2,5% no caso, a maior parte seria geleiras. Depois, em segundo lugar, nós temos aqui embaixo, ó, 29,9 são águas subterrâneas. São águas que estão em lençóis freáticos, em aquíferos. Inclusive, a gente vai ver o aquífero Guarani daqui a pouco. São grandes lençóis freáticos, lençóis de água que ficam abaixo do solo, águas subterrâneas. Depois, em terceiro lugar, nós temos a umidade do solo. A água, ela é um pouquinho molhada, né? O solo. Se você cava com uma enxada, você vê que a água ela é molhada. Então, essa umidade está aqui em terceiro lugar. E, em último lugar, nós temos 0,3% estão nos rios e nos lagos. Então, olha só. Os rios e os lagos representam uma parte muito pequena da água doce que existe no planeta Terra. Ok? Então, aqui está dizendo do lado, ó, apenas uma pequena parte do total de água do planeta é de água doce. E do total de água doce existente, apenas 0,3% estão nos rios e nos lagos, que é de onde a gente tira quase toda a água que a gente bebe, né? A gente faz o tratamento e bebe, quase toda. Existe água tirada do fundo, do solo, né? No caso dos poços artesianos, inclusive aqui em Londrina, uma parte de Londrina, a parte norte, existe uma região que é abastecida por água subterrânea, água de poço artesiano, né? Inclusive é do aquífero Guarani, a gente vai ver daqui a pouco. Tá? Então, ou seja, é uma parte muito pequena. O que a gente pode pensar nisso? Que não tem água sobrando. Né? É só uma parte muito pequena da água que está disponível para ser tratada para a gente poder beber. Ok? Bom, eu vou subir a tela aqui para a gente continuar. Está aqui a hidrosfera. Nós vimos litosfera, nós vimos atmosfera. Agora vamos ver o que é a hidrosfera. Vou assinalar aqui. A hidrosfera. O conjunto formado por toda a água existente no planeta, incluindo a que compõe os seres vivos, recebe o nome de hidrosfera. Então, assinalar assim, ó, o que é a hidrosfera? Se tiver pergunta. Hidrosfera é o conjunto formado por toda a água existente no planeta, incluindo a que compõe os seres vivos. Podemos classificar as águas da hidrosfera em... Então, nós temos as águas oceânicas, as atmosféricas e as continentais, dividido em 3. Vamos ver uma por uma? Começar aqui com águas oceânicas. A palavra oceânica é fácil de entender, né? Quer dizer que são as águas que estão nos oceanos. Vamos lá, então. As águas oceânicas são as mais abundantes da hidrosfera, ou seja, o que tem mais. O que tem mais na hidrosfera são as águas oceânicas. Estão localizadas nos mares e nos oceanos. Essas águas são salgadas por conterem muitos sais minerais dissolvidos. Então, existe bastante sais minerais nessa água, por isso que ela é muito salgada. Os sais minerais estão presentes em rochas da superfície da Terra e são transportados pela água dos rios até o mar. Então, por que o oceano é salgado? Porque ao longo de bilhões e bilhões de anos, os rios foram levando os sais das rochas e foram acumulando onde? Onde? Nos oceanos. Os rios vão levando e esses sais vão acumulando nos oceanos, tá? Então, vou assinalar aqui, ó. Os sais minerais estão presentes nas rochas da superfície da Terra e são transportados pela água dos rios até o mar. Outra fonte da salinidade dessas águas são os processos vulcânicos. Então, outra fonte de sal dos oceanos são os vulcões, que ocorrem nas fontes hidrotermais. Aqui do lado tem uma fonte hidrotermal. Subir um pouquinho aqui. Isso aqui é dentro do oceano. É como se fosse a boca de um mini vulcão aqui. Tá? Destaca aqui do lado, ó. A boca de um mini vulcão. Então você tem aqui, ó, um buraquinho aqui, outro aqui, ali atrás tem outro. E tá saindo aqui, ó,
um material vulcânico aqui, ó, como se fosse uma fumaça dentro da água, né? Não é fumaça porque está dentro da água, mas está saindo um material ali. Esse material tem muitos sais, é quente, né? É muito quente aquilo ali. E inclusive aqui em volta ficam seres vivos, bactérias, né? Ficam aqui em volta. E você tem a eliminação desse material e ele também é salgado. Então, ao longo de bilhões de anos, esse material saindo, ele vai também aumentando a salinidade dos oceanos. Tá aqui, ó. Alguns vulcões dessas regiões liberam constantemente um fluido que pode ser escuro e quente ou branco e relativamente mais frio, dependendo da sua composição. O fluido hidrotermal é composto de água e de diversas substâncias, incluindo sais minerais. Então, o fluido hidrotermal tem sais minerais e gases. Parte desses sais se dissolve na água. Então, a parte dele se dissolve, contribuindo para a salinidade, aumenta a salinidade do oceano. O sal presente em maior quantidade nas águas oceânicas é o cloreto de sódio, principal constituinte do sal de cozinha. Isso é importante. Aquele sal branco que a gente usa para fazer arroz, feijão, para fazer churrasco, né, quando é o sal grosso, aquele sal é chamado, o nome dele é cloreto de sódio. O símbolo dele é assim, ó, NaCl. N maiúsculo e A minúsculo, isso aqui é o símbolo do sódio. E o C maiúsculo com L minúsculo é o símbolo do cloro, que na verdade é o cloreto, né? A gente chama de cloreto. Então é o cloreto de sódio, certo? Esse é o símbolo do sal de cozinha, é a fórmula química, né, do sal de cozinha. Ok? Beleza. Vamos para a próxima página. Ok, então nós vimos na 57 as águas oceânicas, vamos ver aqui na página 58 as águas atmosféricas e as águas continentais. Continuando aqui então, águas atmosféricas. As águas atmosféricas encontram-se na forma de vapor, então estão na forma de vapor de água. De gotículas de água líquida também, gotículas pequenininhas de água líquida que constituem as nuvens e os nevoeiros, ou água sólida que compõe os cristais de gelo e também encontrados em nuvens. Existem nuvens que nós temos cristais de gelo. Aquelas nuvens que à noite, quando tem a lua, fica colorido em volta da lua. Aquele colorido é devido aos cristais de gelo que decompõem a cor da luz, tá? A luz que vem atravessando a atmosfera. Também quando a gente tem neve, né? Quando tem neve, nós temos cristais de gelo e, e quando a gente tem nevoeiro e as nuvens são gotículas de água líquida. Ok, agora vamos ver as águas continentais. As águas continentais estão em rios, lagos, geleiras ou são subterrâneas. De modo geral, as águas continentais, a palavra continental vem de continente, então essas são as águas que estão nos continentes. Nós vimos as águas dos oceanos, aí nós acabamos de ler ali pequenininho as atmosféricas, da atmosfera, no ar, e agora do continente. De modo geral, as águas continentais contêm menor quantidade de sais dissolvidos do que as águas dos oceanos. Então, os rios, lagos, lagoas, águas subterrâneas têm menos sal do que a água do mar. Por esse motivo, são chamadas de água doce. São chamadas de água doce. Bom, o nome é água doce, mas a água não é doce. Você toma água de um rio, você não vai sentir o gosto, o sabor doce, né? Na verdade, elas também são salgadas, só que a quantidade de sal é muito, muito, muito pequena. Mesmo aquela água mineral que a gente compra de garrafão, ou de garrafinha, né? Garrafinha pequena que a gente compra, também é uma água salgada, mas a gente não sente o gosto do sal. Então, essa é uma água que a gente chama, nesse caso, de água doce. As águas das chuvas podem escoar pela superfície do solo. Então, a chuva ela pode escoar pela superfície, chegando aos rios e lagos. Então, a água vai escorrendo pelo solo até chegar nos rios. Podem também se infiltrar no solo, vai sendo filtrada, vai entrando pela terra, preenchendo os espaços entre as rochas, entre os grãos de areia. Nesse último caso, elas são armazenadas em formações geológicas subterrâneas, espaços subterrâneos, constituindo os aquíferos. Então, a gente vai ter os aquíferos, que são poças d'água enormes que estão no fundo, muitos metros para baixo da superfície do solo, tá? Nós vamos ver aqui o aquífero Guarani, que ele é o maior do mundo.
ele, ele é como se fosse uma poça de água gigante e ela encobre um monte de estado, inclusive a Argentina, o Paraguai, o Paraná inteiro e um pedação do Brasil. A gente vai ver daqui a pouco. Os locais onde as águas dos aquíferos atingem a superfície são as nascentes. Então, o aquífero, ele está lá no fundo, mas existem locais onde ele aflora, ele fica tão raso, né? É tão raso o aquífero que a água sai pela superfície. Nesses locais são as nascentes. Então, nós temos as nascentes. Não sei se você já viu, às vezes por aí num sítio, numa fazenda, ou até na beira da estrada, você vê rochas e a água saindo de dentro das rochas. Essas águas são nascentes, né? Elas vão abastecer os rios que vão correr depois para os oceanos. Essas nascentes são águas que vêm de dentro do solo e muitas vezes de aquíferos. Continuando, os rios e os lagos são as principais reservas de água doce utilizadas pelos seres humanos. Então, basicamente, a gente retira água para beber, tratar e beber, dos rios e dos lagos. Entretanto, em muitas regiões, esses recursos não estão disponíveis. Não tem rio por perto, né? Em quantidade suficiente para toda a população. Nesse caso, pode-se perfurar poços para explorar as águas subterrâneas ou buscar nascentes onde essas águas então, buscar nascentes onde essas águas afloram. As minas, buscar as minas de águas nascentes. Porém, em alguns casos, a água subterrânea é salobra. Salobra quer dizer que ela tem sal. Não tem tanto sal igual o oceano, mas tem mais sal do que a água doce dos rios. Então, ela precisa passar por um processo de dessalinização. Precisa retirar esse excesso de sal para ela poder ficar potável, né? Bebível para o ser humano. Deixa eu subir a tela aqui agora. Nós temos um infográfico aqui. Deixa eu só, vou ter que reduzir um pouquinho. Não, aqui tá bom. Assim. Nós temos aqui um pedaço de terra, né, cortado, uma fatia de terra cortada, que tem um pedaço do mar também. Tá dizendo assim, ó, águas continentais e oceânicas. Bom, as águas oceânicas, elas estão onde? Estão aqui no oceano, no mar, né? E toda a água que tiver nessa parte aqui, ó, toda essa parte aqui, são águas continentais, certo? E a água que tiver aqui no ar são águas atmosféricas, beleza? Deixa eu tirar todo esse risco aqui da frente, ok? Vamos dar uma olhadinha então. Tá dizendo assim, ó. Representação esquemática de um trecho da superfície da Terra próximo ao mar. Nos detalhes, a água armazenada nos espaços entre as partículas do solo. Então aqui, ó, deixa eu ver se dá para mostrar para vocês aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Olha aqui a água infiltrando. A água está infiltrando no solo, né? E ela vem aqui para esses espaços, ó. Ela começa a acumular nesses espaços aí. Olha lá. E aí começa a formar os lençóis freáticos. Deixa eu apagar tudo isso aqui para a gente poder enxergar. Então, essa região aqui, ó, é a região dos lençóis freáticos, ó. Você tem água acumulada aqui, ó. Tudo bem? Dá para furar um poço, dá para furar um poço aqui e retirar a água lá do fundo. Um poço artesiano, certo? Ou então recolher de um rio. Se nós tem uma casinha aqui, ó. Sua casinha aqui no meio do nada aqui. Então, pode furar um poço para pegar água doce daqui do lençol freático, ou então captar de um rio por perto, certo? Aí vai depender se o rio é muito grande, muito pequeno e tem muitas casas. Se a gente tem muitas casas aqui para uma população e não é suficiente, aí vai ter que furar o poço, né, para abastecer. Ou então, se tiver tecnologia suficiente, a água do mar é retirada, ela é tirada o sal numa estação de dessalinização e levada para as casas. Tudo bem? Deixa eu apagar tudo isso aqui que eu já falei. E dá para ver aqui embaixo, ampliado, como que a água fica, ó, acumulada nas fraturas, nas rachaduras das rochas. Acumula água aí e é muita água, tá? Aqui em cima são grãozinhos de areia, né, de terra, mas a água fica aqui ocupando os espaços entre os grãozinhos. Ok? Beleza. Então agora vamos para a próxima página. Vamos falar do aquífero Guarani. Então, tá aqui a última parte dessa aula, o aquífero Guarani.
O aquífero Guarani recebeu esse nome em homenagem aos indígenas Guarani, que habitavam a área sobre a localização desse aquífero, na época da ocupação das Américas pelos europeus. Então, os índios Guarani ocupavam mais ou menos essa região, então recebeu o nome em homenagem a eles. Ocupa uma área de aproximadamente 1,2 milhão de quilômetros quadrados, constituindo uma importante reserva de água subterrânea. Então, o que ele é? Ele é uma reserva de água subterrânea da América do Sul. Estende-se por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Então, pega 4 países esse aquífero. No Brasil, ele espalha-se pelo subsolo de 8 estados. Vamos ver. Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, ou seja, os 3 estados do Sul. São Paulo, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, ou seja, alguns estados do Sudeste e alguns estados do Centro. Parte do aquífero é composta por água doce e parte por água salobra, ou seja, água salobra é água com sal, não tanto sal igual aos oceanos. Agora eu vou mostrar o mapa para vocês aqui, ó, antes de continuar a leitura, para a gente ver onde fica o aquífero Guarani. Tá aqui, ó. Então eu vou assinalar aqui. Vou assinalar aqui com a caneta para a gente ver onde fica o aquífero. Aqui o aquífero fica em cima da Argentina. Então ele pega uma parte da Argentina, aí ele pega aqui agora uma parte do Paraguai, aí pega o Brasil ele pega bastante o Brasil, ó, vários estados do Brasil, né? Brasil ainda, e aqui um pedaço do Uruguai, metade do Uruguai. Então nós temos aqui Argentina, Paraguai, Brasil e o Uruguai. Pegam 4 países o aquífero Guarani. É como se fosse uma poça de água a muitos metros de profundidade, né? E a gente pode furar um poço aí e a gente vai recolher a água do aquífero. Repare que o Paraná está todo dentro do aquífero, só um pedacinho do litoral ali que está fora, ó, só um pedacinho do Paraná que está fora do aquífero. O Paraná fica aqui, ó. O Paraná todo está aqui, né? E só um pedacinho aqui no litoral é que está fora do aquífero. Londrina fica mais ou menos aqui em cima do R, ó. Não sei se dá para ver ali, um pontinho, né? E aí a gente está sobre o aquífero Guarani. Londrina fica em cima do aquífero Guarani. A gente furar um poço bem fundo, a gente chega no aquífero Guarani e a gente consegue retirar a água boa ali. Inclusive a Sanepar, já falei, né? A Sanepar retira um pouco da água do aquífero Guarani para abastecer alguns bairros da região norte, da zona norte de Londrina. Tá? Eu não sei dizer quais são, mas alguns bairros da zona norte de Londrina são abastecidos pelo aquífero Guarani. Beleza. Agora vamos voltar lá em cima. Tá dizendo assim, ó. Com mais da metade da água utilizada para abastecimento público no Brasil é proveniente de águas subterrâneas. Então, ou seja, aqui está dizendo, ó, mais da metade vem de poços, mais da metade é proveniente de águas subterrâneas. Isso é no Brasil. Considera-se o aquífero Guarani um importante manancial hídrico. Aí está aqui do lado a palavra manancial, ó. Manancial, depósito superficial ou subterrâneo de água que pode ser usado para abastecimento público. Então, manancial é um local onde tem água, que pode ser na superfície ou lá embaixo, e a gente pode retirar para fazer o abastecimento para a população. Além do abastecimento da população, esse manancial desempenha papel fundamental tanto para o desenvolvimento socioeconômico da região de sua abrangência, como para os ecossistemas aquáticos locais. Ou seja, abastece as pessoas, mas também os ecossistemas. Por isso, é necessário protegê-lo, planejando o uso do solo, evitando que haja contaminação e monitorando constantemente a qualidade do solo sobre o aquífero das águas subterrâneas. Ou seja, o ser humano, com a sua poluição, pode contaminar o aquífero. E repare, esse aquífero é muito grande. Se a gente contamina ele, a gente vai ter um depósito enorme de água que a gente não vai poder usar, que ele fica embaixo de nós, ele é enorme, ele abastece as populações com água, né? Inclusive em épocas de seca, esses poços podem ser usados para nos abastecer com água. E a gente tem que cuidar do aquífero Guarani, porque se ele se contamina, é contaminado com agrotóxico, com materiais tóxicos, ou até com esgoto, né? Com chorume também dos lixões, e a gente pode contaminar o aquífero e ele ficar impróprio para a gente aproveitar essa água, ok?
Bom, pessoal, é isso então, da explicação fica isso daqui. Eu vou criar um questionário daqui a pouco para a gente poder responder essa primeira aula, né? Esse tema, que é o tema 1 da unidade 3. Valeu, pessoal? Então, é isso aí. Saudade de vocês. Em breve a gente vai se ver na escola, se Deus quiser. E bons estudos para você em casa. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Um abraço.